Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um crime ocorrido em 2015 e que tem consequências que se arrastam ainda hoje. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, provocou 19 mortes, tirou famílias de casa, além de gerar graves danos ambientais em Minas e no Espírito Santo. Muitos moradores que precisaram deixar sua comunidade ainda estão em moradias provisórias. A recuperação florestal precisa ser ampliada, segundo especialistas. Um novo acordo está sendo discutido e o Legislativo criou uma comissão para acompanhar o trabalho e discutir soluções. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. O rompimento da barragem de Fundão está longe de um ponto final. 8 anos depois do crime que lançou sobre a terra, o rio e o mar 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, os impactos negativos na vida de milhares de pessoas continuam. E as reparações sobre os danos ainda não foram concluídas. Tanto é que está sendo discutido esse novo acordo. De um lado, estados, municípios, populações atingidas. Do outro, mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton Brasil, representadas pela Fundação Renova, criada para tratar das indenizações e das compensações. As negociações sobre o acordo de repactuação estão a cargo do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, instalado no ano passado em Minas Gerais. Antes, estavam sendo conduzidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Em maio deste ano, o IBAMA apresentou um balanço dos desdobramentos do crime socioambiental provocado pelo rompimento da barragem de Fundão. Dos 42 programas compensatórios e reparatórios previstos, 60% apresentam índice baixo ou muito baixo de implementação. Do total de 31,1 bilhões de reais previstos em ações de reparação até 2030, foram executados 23,5 bilhões. Já nas ações de compensação, foram aplicados apenas 747 milhões de reais dos 3,4 bilhões de reais previstos. Os programas de reparação foram divididos em duas frentes principais. Uma voltada para reverter ou diminuir os impactos provocados pela lama tóxica, como o manejo do rejeito, a reconstrução de vilas, como Bento Rodrigues, e as indenizações. A outra frente é a compensação pelos danos gerais causados na vida das pessoas. Aqui estão a restauração florestal, a recuperação de nascentes e o saneamento para os municípios da Bacia do Rio Doce. As primeiras casas da nova Bento Rodrigues começaram a ser entregues agora em 2023. Ainda falta muito para todos voltarem para suas moradias. As famílias vivem em lares provisórios. Outro exemplo da baixa efetividade das ações é a restauração florestal. Cientistas da Universidade Federal de Minas e de outras instituições percorreram toda a bacia do Rio Doce e alertam: não se recupera o meio ambiente plantando apenas algumas espécies. É preciso levar em conta todo o ecossistema afetado para recriá-lo. O IBAMA comanda o Comitê Interfederativo, responsável pela governança dos programas reparatórios e compensatórios que deveriam ser executados pela Fundação Renova. De acordo com Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto, há uma opção deliberada por parte das mineradoras de discutir na Justiça algumas questões, o que não permite a identificação de danos, modificando o plano de atividades de orçamento. Essa seria uma das explicações para o baixo desempenho geral das ações. 10 programas socioambientais e socioeconômicos incluídos no termo de transação e de ajustamento de conduta assinado em 2016 foram parar na Justiça e lá estão até hoje. O Comitê Interfederativo já aplicou 81 notificações e 19 multas à Fundação Renova. Por essas e por outras, o acordo está sendo repactuado. Quando a gente fala sobre esse crime socioambiental, os números sempre aparecem. Área atingida, municípios, volume de rejeitos, valores monetários e por aí vai. Mas o que a gente não pode deixar de enxergar e de entender são as pessoas que tiveram a vida impactada a partir do momento em que a barragem de Fundão se rompeu.
A Franciene Vasconcelos é coordenadora institucional do programa Rio Doce e acompanha de perto a situação dessas pessoas. Um levantamento feito pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social em 15 cidades do Médio Rio Doce mostra que 30% dos moradores estão vivendo em situação grave de insegurança alimentar. Vamos ouvir. As pessoas atingidas, na sua imensa maioria, são ribeirinhas. Essas pessoas, elas sobreviviam das atividades econômicas proporcionadas pelo Rio Doce vivo e saudável. Quando houve o rompimento da barragem e quando a lama não foi retirada da calha, essas pessoas perderam a capacidade de se autossustentar. Os pescadores não podem pescar mais, né? Houve a proibição da pesca na bacia. Os quintais produtivos, onde as pessoas cultivavam para o autoconsumo, estão poluídos com lama tóxica, né? O que faz com que esses quintais eles percam a sua possibilidade de produção ou então que as produções estejam comprometidas, né, pelo rejeito. E os produtores rurais, eles perderam a sua capacidade de produzir em larga escala. Então, o rompimento da barragem, ele causou, a princípio, um empobrecimento geral na bacia como um todo. E esse empobrecimento tem como reflexo a interrupção de uma série de ciclos econômicos, uma série de circuitos econômicos e a fome, né? Fome, inclusive, de pessoas que sequer precisavam comprar o seu alimento, porque elas produziam antes da barragem romper. Pelo menos 65% das vítimas do crime ainda não foram indenizadas, percentual que pode ser bem maior. Nem todos são reconhecidos como atingidos pela Renova, que é a fundação responsável pela gestão dos processos de reparação. Joaquim Teixeira de Souza é pescador. Ele denuncia que a maior parte dos companheiros de profissão não consegue ter atividade reconhecida, condição para ser indenizado. Nem tem mais o rio para garantir o sustento. Não pode pescar mais, está proibido. A gente não tem nem onde comprar o peixe, entendeu? Nossas famílias não comem mais peixe. E está proibido, a gente não consegue emitir o documento, a gente não tem acesso ao INSS, porque nós não estamos pescando, então não é considerado como está trabalhando. Aí, nossas carteiras estão, na maioria, canceladas, a gente não consegue emitir outras aqui no estado de Minas. Espírito Santo, Bahia, qualquer lugar você consegue, menos aqui. Nós passamos no projeto Pescador de Fato pela Renova, passamos em 45. Até hoje emitiram 4 carteiras. E o pessoal depende dessas carteiras para receber a indenização. E eles não emitem, então você é coliado com quem, eu não sei. Mas a gente está sofrendo, a gente não tem lazer. Lazer nosso era o rio, acabou. Então, não temos uma praça, não temos nada. A Assembleia também atua nas discussões da repactuação e instalou a Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. O colegiado visitou comunidades e cidades atingidas pela lama tóxica, desde Bento Rodrigues, em Mariana, até Governador Valadares. E está ouvindo aqueles que sequer foram considerados no acordo firmado em 2016. Isso que a gente espera, né? Buscar alternativas de ações concretas. A sociedade cobra isso da gente. E, sem dúvida nenhuma, o que a Assembleia pode fazer, e essa Comissão Extraordinária pode fazer, é unir pontas. Se o Governo do Estado, o Governo Federal, o Ministério Público não foram capazes até o momento de encontrar soluções, quem sabe está exatamente naqueles que até então não tinham sido ouvidos. E a Comissão, nesse sentido, através da Assembleia Legislativa, cumprir esse papel de unir todas as propostas possíveis para a gente apresentar à sociedade um relatório e uma proposta de repactuação que atenda atingidos, a sociedade, a recuperação ambiental e a gente possa seguir em frente com uma sociedade realmente reparada pelo crime que infelizmente aconteceu. No fim de setembro, movimentos de defesa dos atingidos por barragens, sindicalistas, ambientalistas, ribeirinhos, agricultores, moradores das cidades que ficam ao longo da bacia do Rio Doce, lançaram aqui na Assembleia a campanha Revida Mariana, que reivindica a reparação integral das pessoas atingidas pelo crime da Vale, Samarco e BHP em novembro de 2015. 8 anos depois, nós ainda enfrentamos problemas estruturantes. Por exemplo, há uma grande desconfiança sobre a qualidade da água, em todo sentido, tanto nas cidades como na zona rural, e isso é um problema não resolvido na bacia do Rio Doce. Tanto do ponto de vista de garantir uma indenização individual justa por esse dano, mas sobretudo no que se refere à saúde e
ao trabalho e renda, porque a água, né, sem água você não trabalha nem na cidade nem no campo. Então esse é um tema central, ainda não resolvido na bacia e que tem a ver com temas muito amplos. Outro tema é o da indenização individual. Tanto é que um grupo grande, cerca de 700 mil pessoas, estão na ação na Inglaterra com esse assunto, indenização individual. E menos de 10% dos atingidos foram indenizados em algum programa de indenização na Bacia do Rio Doce hoje, seja o PIN, seja o Novel, que são programas que ainda hoje estão em andamento. Então são temas centrais. E hoje nós estamos aqui para trazer todos esses temas, esses danos, essas denúncias e trazer que nós queremos participar da repactuação Rio Doce, que está discutindo esses assuntos. Sobretudo os temas coletivos, discutindo sobre valores, sobre a governança desses recursos, etc. Nós queremos espaço para apresentar a nossa pauta, queremos espaço de decisão sobre isso e queremos reforçar pautas básicas como as assessorias técnicas independentes que já atuam conosco. Presidentes e integrantes de comitês de bacias hidrográficas de rios atingidos pela ação criminosa da Samarco participaram de uma audiência pública da comissão. Eles reclamam que não tem voz nos conselhos e nas câmaras técnicas que monitoram a bacia do Rio Doce. O Comitê Federal do Rio Doce abrange 228 municípios mineiros e capixabas. Atua há 21 anos no território e tem 700 conselheiros diretamente envolvidos em políticas públicas. Todo esse conhecimento não está sendo considerado, segundo os denunciantes. A Fundação Renova é apenas uma empresa que é o braço executor do sistema. E a gente acompanha os trabalhos, tenta monitorar, opinar, participar, mas de forma indireta. A gente fica na periferia. Se tivesse reconhecimento do comitê como agente do território, que conhece o território, a resposta teria ter sido muito mais eficiente, rápida, justa. Porque o que não aconteceu até hoje? Nós não tivemos uma recuperação nem ambiental, nem social, nem financeira da maneira que era para ser devido. Dinheiros foram pelo ralo e a bacia não foi recuperada. Os comitês defendem que os recursos repactuados sejam investidos exclusivamente na bacia do Rio Doce como compensação pelos danos causados. Um deles é o assoreamento do leito com a camada de rejeitos de minério. Até hoje, não se chegou a uma solução para esse problema. Ou seja, a defesa desse grupo é de que os recursos não sejam destinados a áreas ou obras que não tenham ligação alguma com a tragédia. Outras vozes silenciadas são dos atingidos, que teriam as assessorias técnicas atuando como uma ponte para que as indenizações e reparações sejam efetivas. Mais uma vez, as mineradoras judicializaram a questão. Integrantes das assessorias técnicas independentes também participaram de audiência pública da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. Elas foram instaladas em 2016 para apoio aos atingidos. Mas, aos deputados, os coordenadores afirmaram que só conseguiram sair a campo no ano passado. Infelizmente, passaram-se 7 anos porque não há interesse das empresas mineradoras e da sua fundação que as assessorias estivessem em campo. O processo de inviabilização das assessorias serem contratadas se deu justamente porque as empresas não queriam concordar com objetivos, a atuação, o direito das assessorias, elaborar estudos técnicos para que os atingidos possam atuar de forma qualificada no processo da reparação. As empresas judicializaram o processo e na judicialização ficou então aí uns 2, 3 anos no processo judicial. O crime de Mariana e depois o de Brumadinho motivaram 2 leis que são um marco em Minas Gerais. A primeira, a Lei da Política Estadual dos Atingidos por Barragens. O projeto que deu origem à norma foi apresentado em abril de 2015, 8 meses antes do desastre de Mariana. Foi muita discussão aqui na Assembleia até a aprovação do fim de 2020. Estão nessa lei ações que devem ser feitas antes e durante a instalação ou desativação das barragens. Os direitos dos atingidos, como de informação, participação nos processos e reparação integral dos impactos sofridos. Também está lá a garantia do apoio de uma assessoria técnica independente e da criação de um plano de recuperação do desenvolvimento econômico e social. A política dos atingidos por barragens deveria ser monitorada por um comitê formado por pessoas do governo e também pela comunidade afetada.
Além dessa política, o Parlamento Mineiro aprovou a lei que ficou conhecida como Mar de Lama Nunca Mais, em fevereiro de 2019. O texto foi resultado de uma proposta de iniciativa popular e também de um amplo trabalho feito por uma comissão extraordinária da Assembleia, criada logo depois da queda da barragem de Mariana, e que durante 8 meses fez estudos e debates sobre as consequências sociais, ambientais e econômicas da atividade mineradora. Essa lei previa que barragens semelhantes à de Mariana e à de Brumadinho fossem proibidas e desativadas até o dia 25 de fevereiro do ano passado, prazo que foi descumprido pela maioria das mineradoras. Um acordo que envolveu o governo de Minas e o Ministério Público prorrogou o cumprimento desse período para 41 barragens, com o pagamento de indenizações. Essa prorrogação foi muito criticada por parlamentares, atingidos e ambientalistas. A Vale, inclusive, tenta na Justiça adiar a questão para 2035. A lei também determina cada etapa do licenciamento ambiental e da fiscalização das barragens e a destinação de metade do valor de multas aplicadas aos municípios atingidos em caso de rompimento. Hoje eu fico por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse o portal da Assembleia e também nosso canal no YouTube. Tchau!